Então, gente, mais um programa do Barró e eu não acredito que ela veio mesmo. Ela veio, mesmo nervosa, mesmo com medo, mas ela veio. E tem um assunto muito importante, né? É muito importante. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigado, viu? Muito obrigada pelo convite. Meu, muito obrigado. Eu sei que vai ser uma coisa louca aqui, uma conversa muito legal. Mas antes de tudo, claro, você, lógico, uma mãezona, né? Você já tem os seus filhos. A Giovana, então, é a mais nova, é isso? É a mais nova. E quatro. chega. Eu tenho 4. E depois chega. Depois dela, eu parei. Parei mesmo até por conta da dificuldade que a gente tem, né? Pelo fato do que a gente soube depois que ela nasceu, que ia ser um pouco mais difícil, mais trabalhoso. Ah, entendi. Olha que legal, ela já adiantou, porque já ia chegar lá. Mas assim, você soube quando já estava grávida? Quando nasceu. Ah, quando nasceu. Quando nasceu. Então vamos lá, pra gente fazer uma linha do tempo. Então quando a Giovana nasceu, você recebeu a notícia de que ela tinha síndrome de Down, é isso? Isso. E pra você foi um choque isso ao mesmo tempo? Não foi. Você pensou, meu, já é mais uma missão que Deus está me dando, é uma nova experiência que eu vou ter. Como que foi todo o processo nesse vamos momento? lá. Vai, que eu gosto de ouvir história, e é isso que ela tá aqui. Acho que eu já tava com 7 meses, grávida dela. E na minha casa, um irmão, eu não sei quem é, não era nem evangélica na época, ele chegou na minha casa e falou que o Senhor tinha me proporcionado ali um presente, que seria a menina que estava no meu ventre. E ele não sabia de nada. Até achei que foi o pai dela. Falou uma menina. E ele ainda falou... E você já sabia que era menina? Eu sabia que era uma menina. E o cara nunca te viu? Nunca me viu. Coisa de Deus. Assim, pra gente acreditar mesmo, né? Se você não acredita, tudo bem, Nas mas a história foi Senhor. essa. A história foi essa. E aí ele falou, se eu estiver mentindo, você pode me corrigir. Aí eu falei pra ele, não, é uma menina mesmo. Mas aí você vai buscando, né? Será que foi fulano? Contou e ele veio aqui. Mas ele falou alguns pontos mais assim, interessantes que eu fixei aquilo na minha mente. Que você podia pensar, ninguém ia falar uma coisa dessa do nada, né? Do nada. Só que ele tocou num assunto, como a região nossa é Vila Penteado, que é o hospital referência nosso aqui, ele falou, o hospital que você está no desejo do seu coração, Deus já preparou. Os médicos e preparou o hospital também. Falei, impossível. Ah, hoje vocês vão chorar aqui no programa. Falei, impossível. Não tem como, porque lá do outro lado não tem como. Aí, tudo bem, ele falou, só que assim, ela não vai nascer de 9 meses. Porque ela é uma promessa do Senhor para a sua vida. Vai mudar tudo quando ela vier. Só que ela vai vir diferente, você vai perceber. Mas tudo é para a glória de Deus. E um dia você vai lembrar de mim. Aí ele me deixou um telefone e tal, mas, né? Gente do mundo, joguei fora. Passou-se um mês. Eu comecei a me sentir muito mal, fui no médico, aí eu peguei e chamei o pai dela, falei, vamos lá fazer um ultrassom para ver como que a nenê tá, né? Já tinha o nome, era a Giovana mesmo. E quando nós chegamos na clínica, o médico falou, olha, o seu bebê tá morrendo e eu preciso que você corra para o hospital. Porque o coração do neném tá parando. Aí ele desligou a televisão, a gente queria ver, não podemos ver, ele falou, não pode ver. Aí já entrei em pânico. Isso na hora do ultrassom? Na hora do ultrassom, 8 meses. Não tinha nada. Eu não tinha nada. Dá pra ver, né? Dá pra mãe e o pai ver na hora que tá lá fazendo. E aí ele não quis mostrar. Ele não quis mostrar. Gente, eu ia ficar desesperado quando alguém falasse uma coisa dessa. Falava, como assim? Tá acontecendo um monte de coisa do nada, o cara fala isso. E fui pro hospital. Quando eu entrei no hospital, eu creio que isso foi o Senhor, ele me trouxe na memória. O hospital que eu disse que você ia ter. O Hospital Maternidade Cachoeirinha. Aí você foi pra lá. Tava lá. O médico falou assim, olha, procura um hospital mais próximo aqui e vai. Porque os batimentos tá muito fraco, não tem líquido amniótico. É boa também no Cachoeirinha, né? Muito. Muitas mães falam isso, que lá é bom muito maravilhoso. O atendimento bebê, né? lá, assim, é perfeição. Entendi. E quando eu cheguei lá, foi feito todo o procedimento, o médico falou, olha, nós vamos te internar. Quando você tiver de 9 meses, a gente tira o bebê. Porque seus partos foram normais, todos estão ótimos, maravilhosos. Até então, não me falaram nada da síndrome de Down. E eu internada... Eles já sabiam? Eles já sabiam. Eu internada, trocou o plantão, falei, meu Deus, eu vou ficar aqui e tal. E começou a vir a imagem do que tinha acontecido lá, do que o irmão tinha me falado. Que o cara tinha falado. Falei, gente, é Deus. O hospital já está aqui, que é onde eu queria ter. Trocou o plantão. Aí chegou um médico e ele falou assim, tudo bem, mãezinha? Tudo bem. Aí ele falou, olha, nós vamos induzir seu parto, porque o seu neném tá bom para nascer. Ele é um pré-maduro, ele não é um prematuro. E se acontecer, porventura, alguma intercorrência no parto, a gente vai colocar na incubadora. Aí perguntou o nome, perguntou o sexo, eu falei tudo, ele falou, pronto para nascer.
Aí foi induzido, parto, saiu, foi normal. Que cada hora você lembrava do cara, né? Toda hora comecei a lembrar, né? Foi antes dos 9 meses, nossa, pô. Foi muito antes demais. dos 9 meses, né? Do jeito que ele falou. E quando o médico falou, olha, você tá de 8 meses mesmo, eu falei, meu Deus, não vai nascer mais de 9. Exatamente aquilo, né? Que o cara que falou. o irmão tinha falado. E aí, quando ela nasceu, o pai dela olhou e falou, ela parece aquelas crianças com síndrome de Down. Como é o primeiro filho dele, eu já tenho os outros sempre nasceram com rostão. Eles falam que é o bebê G, que é o bebê gigante. Então, meus filhos sempre foram bebê gigante. E então, também é bem alta, nasce né? muito gordo, nasce de rostão, olho Sim, inchado. nasce Falei, grande. não, tá inchado. Mas a pediatra ouviu, chamou a equipe médica e perguntou para ele, qual que é o que o pai falou, o que ela parece mesmo, e colocou ela de pezinha, assim, ela tentando abrir o olho, porque ela estava ouvindo a voz dele. Ele falou, síndrome de Down. Ela falou, realmente, tem as características, pode sumir com o tempo, só que eu só posso te confirmar quando a gente fizer o famoso exame do pezinho. Mas ela vai ficar internada e tal, e tal. Aí chamou psicóloga, chamou pediatra, já foi um aparato ali muito grande. Mas isso foi pra te preparar. Isso. Pra te contar sim. que era isso mesmo. Exatamente. Entendi. Aí colocou ela em cima de mim. Quando colocou ela em cima de mim, aí foi a hora que eu lembrei. Ela vai vir diferente, mas é para fazer toda aquela mudança, vai ser uma transformação na sua vida. Que muda todo dia a sua vida. Muda todos os dias. E de dias. todo mundo que conhece você e que gosta dela, que tá em volta dela, Exatamente. fica contagiando, né? Exatamente. A Juba é o máximo. Toda vez que ela me vê, ela se diverte. Ela é assim... E ela não esquece das coisas, né? Ela não esquece. Eu fiquei um tempão sem aparecer lá e quando eu fui ver, ela falou comigo como se fosse visto assim. Ela tem assim, uma percepção boa de gravar tanto os lugares como as pessoas. Caramba. Ela pode não saber o seu nome, mas ela sabe que mas você... ela sabe quem é, né? Você aqui é conhecido. Nossa, e aí eles te prepararam pra poder te dizer Sim. isso. Mas aí você falou, ela encostou em você, já sentiu aquela vibração e falou, putz, era isso mesmo. E aí Caramba. a médica falou, olha, das duas uma. Aqui a gente aceita adoção. Eu achei ela linda. Se vocês quiserem, vocês podem me dar. Eu pego ela como doação pra mim. Ou pode deixar no hospital. Gente, não tem isso? problema. Que isso? Eu falei, não, minha filha não. Imagina, tá Aí eu falei pra ela, isso daí foi uma promessa faça do isso com Senhor. outra pessoa, mas a minha filha não, ela vai ficar Falei, comigo, não, né? é uma promessa do Senhor. E Cara, foi muito que bom, porque sensacional. depois que eu subi pro quarto, foi feito os exames, ela tinha sopro no coração. E aí a Nossa. psicóloga entrou para falar, olha, essas crianças, elas nascem com um pouquinho mais de lentidão, elas são mais devagar. Você vai aprender muito sobre a síndrome de Sim. Down, mas me deram um aparato tão grande que ela com 15 dias... Você não acabou não ficando em choque, né? Não Você não foi aquela tive que assim... falou, nossa, e agora que eu vou fazer? Eu vou ter uma filha, né? Que todo mundo diz especial, Eu não né? consegui. Não Mas- consegui ter essa percepção. Meu Deus, o que eu vou Pra fazer? você foi de boa, como os outros filhos, assim, muito, né? Muito. Ele e o pai ficou um Caramba. pouco assustado, né? Porque assim, era a primeira neta da família, da parte dele. Entendi. E aí, como que vai falar pra família? E todo mundo que ia visitar. Nossa, mas por que justo ela, a primeira das meninas? Eu não falava nada. O Senhor falou pra mim, é comigo e pronto, Olha, e acabou. comigo tá resolvido. Agora é o Resolvido. pai e a família dele, né? E ele falou pra mim, tá chegando o seu tempo de você Caramba. servir ao Senhor. Então ela vai chegar para trazer toda essa transformação na sua vida. E foi daí realmente diante, então, mesmo que você mudou e Sim. teve essa coisa de, olha, agora eu sou uma cristã, agora eu vou pra igreja, como todo mundo. Aí foi daí diante que começou a mudar mesmo. 4 anos eu conheci uma das irmãs que frequentava a igreja e ela falou, vamos lá na igreja, né, e tal, pra você conhecer, você vai gostar, um ambiente muito bom. E aí eu ia, mas eu não levava ela. Porque eu achava que ela ia chorar, ela ia estranhar o barulho, tudo, mas a Giovana sempre foi de boa. Comecei a ir, e aí um dia o Senhor, assim, passou na minha mente, será que é aqui mesmo que eu tenho que ficar? E aí o Senhor usou uma irmã, né, a filha do pastor, a qual eu congrego até hoje lá, e falou, irmã, o Senhor mandou te responder que é aqui mesmo. E eu não tinha falado nada para ninguém. Falei, amém, então vai ser aqui. Aí dali comecei minha trajetória, eu comecei a levar ela, e até hoje, assim, é o espetáculo, né? Ela é regente, ela é porteira, ela é faz recepcionista, ela é tudo. Que legal. E realmente, Que assim, ela sensacional. trouxe mesmo uma essência de adoração que fez mudar, não só a minha vida, como muitos de alguns irmãos ali, né? Um exemplo. E até os irmãos dela também. Os Até seus os irmãos filhos, dela. lógico, né? Os irmãos dela. Também, como que foi pra eles isso também? Primeiro você foi um pouco de surpresa, Você foi né? explicando, olha, a irmã de Mãe, vocês como que é assim. Como que acontece? O que aconteceu? Ela vai E melhorar? eles assustaram, que você tava tão de boa aí, eles tentando entender Sim. tudo, né? E aí fui explicando a cada dia. E como a gente tem um tratamento na APAI, eu levava eles, porque tem o Dia dos Irmãos, entendi. né? Pra Que eles a gente entenderem tem essa como reunião que familiar. é.
Então, começaram a conviver Entendi. com outras crianças da mesma Gente, idade olha que que ela, interessante. dos meses, né? Então, ali foi uma convivência de 9 anos, meus filhos, a família completa, dentro da paz, Sim. junto com outras crianças. E hoje ela tem quantos anos? Hoje ela está Giovana? com 15 anos. Com 15? 15 Fez anos. 15 agora em 2024? 15 agora. Nossa! 1º de julho, 15 anos. Caramba, ela fez 15 É a moça anos. menininha, né? Que ela é uma menina, mas ela é uma moça. Que coisa. Mas agora, pra gente entender, Priscila, já que você também está aprofundada agora nesse Sim. assunto, a questão do síndrome de Down é completamente diferente do autista. Ah, sim. Ou tem algumas coisas semelhantes, assim. Por exemplo, ela não tem aquela coisa de crise? Não. Ou pode ser que alguém que tem Down também tenha esse momento de crise, Bom, cada uma de uma forma diferente, sim. pra gente entender um pouco disso. Te explicaram isso também, de que, olha, não No tem nada a caso ver com o dela, autismo. É só a síndrome de Down. Então ela não Entendi. tem. Ela O que não que tem seria um de diferente atraso. para as pessoas entenderem? A síndrome de Down, ela é um atraso do QI, Entendi. né? A qual ela tem também aquela. Há uma metamorfose no corpo. Pode ver que eles são meio Entendi. parecidos, os olhos É amendoados. porque todos são os parecidos dedos- mesmo. as mãozinhas meio arredondadas. O pescoço aqui já não é tão elevado quanto o nosso. Ele é mais Entendi, encurvado para baixo. entendi. A língua é muito grande e larga. Por isso que eles têm uma fala meia grossa. Não conseguem verbalizar direito. Né? Mas com as terapias tudo isso aí muda. Muda, porque muitos trabalham, têm suas profissão, né, têm seus estudos, muitos estão passando por universidades. Então Sim, depende sim. muito, né, assim, do desempenho familiar. Sim. Que isso precisa mesmo, né? Eles conseguem ler, conseguem escrever, não tem crise. No caso da Giovana, não. Tem alguma síndrome de Down que tem, sim. Tem algumas crises igual ao autismo, porque eles vêm com autismo também. Mas a Entendi. Giovana não tem nada. Entendi. Seria um grauzinho, uma coisa assim bem leve, vamos se Isso. dizer. Não é tão É só a extremo síndrome quanto de só o Down. autista, né? Porque a síndrome de Down, ela é um acidente de genética. Na hora da Entendi. formação do óvulo com o espermatozoide, a gente tem os cromossomos, são 21, Entendi. 21. Só que no meio desses dois 21 sobe um a mais. É onde dá a síndrome de Down. Então, mas é o problema da mãe, é o problema do pai? Não, é na hora da formação ali que acontece a Isso. síndrome de Down. Que pode acontecer com qualquer Pode pessoa, acontecer com qualquer um. família, né? Com qualquer um, pessoa. com qualquer um. Tem mães que têm Entendi. 3, 4 crianças com síndrome de Down. Aí uma delas vem com autismo, né? O autismo ele já é diferente, né? É uma sensibilidade maior no cérebro, né? E da audição também, que eles ouvem muito mais do que a gente. Sim. Então tem essa crise por conta disso. Algo que eles conseguem ouvir a mosca Entendi. rodando ali próximo Mesmo deles. que a mosca esteja a uma distância, assim, né? Exatamente, eles conseguem ouvir. Por isso que é muito a mão Entendi. no ouvido, porque está incomodando o barulho. Entendi. Já a síndrome Que o de Down QI não. deles é mais alto, aí já é Sim. diferente, né? Como você Bem disse. diferente. Mas não que ela também tenha um retrocesso, não é meio que isso. Porque, tipo assim, ela tem 15 anos, mas é 15 anos mesmo. A idade é Não é o 15. comportamento, é meio que isso. Ela tem 15, mas o comportamento é como o de antes. Bem lá para trás. Vai, bem como se ela lá pra tivesse trás. 12, por Isso, exemplo. Ou até menos. Ou até menos. Entendi. Assim, não tem aquela maldade, a malícia do ser humano, ela não tem. Ela vive no é uma mundo eterna dela. criança. Entendi. É uma eterna criança. Então, por exemplo, quando ela tiver com uns 21, é como se ela tivesse ainda com 13. Exatamente. Entendi. Exatamente. Por isso que é sempre uma supervisão. É dificilmente alguns pais, né? Alguns já estão soltando eles. Tá deixando ir sozinho para lugares, você tem porque medo, não tem né? conversa. Não tem como. Não Você tem tem como. medo. Eu Já tenho. percebi pela voz. Você tem Não, medo. não tem como. Você fala assim, Giovana, vai ali na padaria, não, Não. vai. Não vai. Você morre de medo. Não vai, de Mas eu jeito entendo, nenhum. lógico, como mãe, lógico, você tem um amor todo, você quer proteger o filho, Sim. lógico. Mas você paralisou sua vida. É isso que também muita gente precisa Muda, entender. muda Como você bastante. falou de mudou, mas você paralisou sua vida ou não? Olha, eu trabalho, eu consigo deixar ela com a irmã, olha, eu posso deixar com a tia, com alguém. Você conseguiu se virar nesse ponto, assim, No começo, com ela. como ela mamou demais, eu não tinha como, não tinha recurso da mamadeira, ela não pegava. Então eu fiquei com ela, amamentando ela mamou até 1 ano e 7 meses. Mas nesse intervalo aí, eu ia fazer eventos à noite, porque aí era no horário que ela dormia, eu conseguia estar na rua. Mas quando eu chegava, ela já estava preparada me esperando. Entendi. Mas trabalhar CLT eu não conseguia. Não Entendi. conseguia. Você Até fazia por um conta das trabalho ou terapias, outro. por conta de médicos, Entendi. porque a gente vai para muitos lugares. Eu muitos imagino, lugares. tipo assim, hoje é o dia da psicóloga, aí você tem que levar, aí é tal hora, à tarde, ou de manhã. Quando aí fala, não "Putz, aí como passa que eu o vou dia trabalhar?" inteiro no lugar. É, entendi.
Entendi. No começo é muito assim. Entendi. E novinha, pega muito pneumonia, fica muito gripada, Entendi. porque a imunidade deles é bem mais regredida. E, nossa, então Eles não agora, têm uma resistência quando boa. teve o lance da pandemia, então deve ter sido bem Nós difícil. ficamos os 2 anos presa dentro de casa. Não saíamos. Você não saiu de jeito nenhum. Atendimento por telefone, porque ela passa no Hospital das Clínicas. Entendi. E os médicos de lá fazia consulta para não sair para Chamada de vídeo, Exatamente, dava um pra jeito, saber mas... como que ela tava. Nossa, eu imagino. Aí acarretou ansiedade, obesidade, Imagino. problema de pressão alta, porque ela saiu do meio da sociedade, né? Sim. Ela estava inclusa. Que ela então já estava se precisou acostumando e que ela excluir. gosta, né? Exatamente. E você não tem como explicar isso pra ela. É difícil. Nossa, eu imagino, gente. É muito difícil. Eu imagino Ela como deve pedia ter sido muito difícil. Vamos na rua, mãe. Eu falava, Ai, não pode. Mãe, não dá. Explicava para ela. Caraca, que difícil, É que difícil. difícil. Agora, trazendo essa coisa da igreja, você sente que as igrejas hoje estão preparadas para receber? Olha, hoje eles estão preparados, está começando, na verdade, Sim. a ficar mais preparado para receber o síndrome de Down, o autista, o que seja. Você sente que hoje tem isso mais? Olha, antes era mais difícil quando eu levava a Giovana. Agora as igrejas estão tendo mais a coisa da inclusão, mesmo que seja uma sala só deles. Sim. Mas você está sentindo que as igrejas têm essa Muito, coisa diferente? Muito, muito, muito. Até porque o avanço dela na escola veio através da sala de inclusão dentro da igreja. Ah, sim. Foi uma coisa muito incrível, Entendi. né? A coordenação, professores, auxiliares e assim os profissionais da escola me relataram a transformação que a Giovana teve depois que colocaram a sala de inclusão na igreja. Então, Entendi. assim, agregou muito. Muito, 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 assim, uma forma extraordinária, eu posso dizer. Porque, por mais que seja ali levado dentro da palavra, está refletindo na escola. Entendi. Comportamento de sentar, porque ela não tem paciência de ficar Entendi. sentada. Hoje ela consegue sentar. Eu vi naquele dia ela foi fazer as fotos lá na igreja, eu Sim. vi. Ela Ela não, tava não lá, para. quietinha. Ela vai ali, ela vai aqui, ela vai ali. Mas hoje ela está mais assim concentrada. Mas tudo por Entendi. conta da inclusão na igreja. Meu, E que quando legal. vai em outras igrejas, a gente vê também, né? Tem alguns amiguinhos dela que estão na igreja que são da mesma sala que ela. Legal. Ela ajuda um autista, ela ajuda uma cadeirante, Meu, ela é a eu professora imagino, deles eu na imagino. escola. E quando ela viu que eles estavam na igreja, nossa, foi assim, extraordinário demais. Então é Nossa, uma evolução muito sensacional. grande que a igreja está tendo assim, esse cuidado, porque as crianças estão chegando. Sim. Querendo ou não, E vai nascendo tá cada uma vez demanda mais, muito né? E grande, todo né? mundo tem De que autismo, aprender, de né? síndrome de Down, tá muito, muito grande mesmo. Nossa, eu imagino, gente, que sensacional. Eu falei que ia ser um bate-papo riquíssimo e informação aqui. E é Ótimo. muito bom você dizer, porque você vive, né? Você não é aquela pessoa que está ali lidando todos os dias. É Sim, claro, sim. aquela mulher que trabalha ali, aquela psicóloga, tudo, ela vê isso todos os dias, mas é diferente de uma mãe De tá tá ali ali 24 a todo horas. Né? Como você falou, olha, eu parei a minha vida, não parei a minha vida, você continua fazendo o que você tem que fazer, Sim. mas você faz o máximo que você pode. Um pouco mas mais você- reduzido para cuidar dela. Mas você está ali cuidando dela. Olha, se eu tiver que trabalhar ali uma coisa rápida, um freelancer, eu vou e faço, É. eu dou um jeito. Mas é diferente daquela mãe que, olha, eu tô todos os dias e deixei meu filho com alguém. Sim, não tem Mas como. hoje tem aquelas que pagam, né? Eu deixo meu filho num local e vou trabalhar. Hoje tem isso que dá para Tem. deixar também? Dá sim. Como se fosse dá uma sim. babá, Tem a alguma escola coisa assim. também particular, também, que eles aceitam muito. Tem a Que babá seja uma também. escola, que é uma escola só de inclusão, vamos dizer. Isso, isso. Mas tem, né? Entendi. Mas eu Não, prefiro eu cuidar claro, dela. Sim, Eu prefiro tu eu prefere cuidar ficar. dela. Olha, fica aqui, hein? Não vai, Giovana, na rua. É isso Eu aí. prefiro eu cuidar. Eu entendi. Nossa, que sensacional. Muito interessante, bom. gente, esse bate-papo, porque a gente vê a pessoa, o Priscila, mas a gente não faz ideia do que ela passa, sim. né? E eu sei que você tem muitas histórias aqui também, não só como essa. Eu quis abrir com essa, Sim. mas não. Vamos entendendo também antes da Giovana. Você, claro, como você disse, olha, eu não sou aquela pessoa que eu nasci dentro da igreja, não. Sim. Eu também tive uma história muito louca até chegar lá. Gosto também de ouvir testemunho, essas coisas. Como que era a Priscila antes, depois, antes da Giovana e antes de tudo, antes de igreja? Como que era a Priscila em si? Como que era até a gente entender hoje uma parte da transformação, que a Sim. Giovana É, veio uma nessa parte, isso transformação. mesmo. Mas como você também foi daquelas que, olha, eu fui muito louca, eu tive que quebrar a cara para poder chegar aqui também. Exatamente. Foi meio que isso. Depois que eu fui criada com a minha mãe e com a minha avó. E aí a minha avó faleceu em 98, quando eu me formei no ensino médio. No dia da minha formatura, eu estava velando minha avó. Nossa. Então, para mim, foi um baque, porque ela era a nossa mãe, né? Minha mãe trabalhava demais. E logo em seguida, eu tive a minha primeira filha. Depois de alguns meses, fiquei grávida do meu menino. Depois de 2 anos, minha mãe faleceu. Ela tinha 37 anos, faleceu de câncer. Nossa. Câncer no pâncreas. Então, assim, deu uma desestabilizada geral, porque a gente era... Eu tenho mais 2 irmãos mais novos. Sim.
desestabilizou totalmente a minha vida. Né? Eu acabei Você separando. foi mãe nova. Fui mãe muito nova, com 15 anos. E 16 já estava com 2. Já tava com 2 filhos. Meu Deus. Então eu tive que administrar essa situação. Acho que isso é uma coisa de agora, né? Aí agora que a geração tá mudando. Não, mas desde lá de teve trás. muita gente que teve filhos. Minha mãe teve com 14. Com 15 já tava com 2. Meu Deus. Então, assim, tudo muito novo, mas né? Você sente que foi uma coisa de família isso? Fala, olha, eu acabei repetindo uma coisa que minha mãe fez sem querer. Nossa, Foi, Priscila sim. com 16 já tinha 2. Porque os meus 2 é filho do mesmo pai. O terceiro já é de um são outro os 2 pai. primeiros. Isso. Entendi. O terceiro já é de um outro pai. E a minha linhagem dos irmãos é assim. É eu e meu irmão de um pai e o terceiro de um outro pai. Nossa. E o quarto, no caso é a Giovana, é de um outro pai. E o quarto a minha mãe perdeu. Então veio assim tudo, sequência igual. Falei, gente, eu tô vivendo a vida da minha mãe, não posso, né? Não posso. E Deus me livre também com câncer. Deus me livre, né? Longe de mim. Deus me livre. E aí acabou desestabilizando totalmente a minha vida, né? Eu acabei perdendo uma parte da minha casa, porque eu tive que vender, tive que ir embora. Eu acabei me envolvendo com quem não devia. Passei assim, eu acho que uns 7, 8 meses. Quem não devia já era outra pessoa, não era o pai das do crianças. terceiro filho. O pai do terceiro filho. Que não tinha nada a ver com se envolveu as com crianças. droga, se envolveu na criminalidade. E aí eu tive que sair do meu bairro por um tempo, porque eu acabei, extrapolando lá. Porque assim, as pessoas iam Até cobrar mesmo ele. quando a mulher não tem nada a ver com o que o cara faz. Acaba se envolvendo. Ela acaba se envolvendo. Ela acaba pagando. Porque, tipo assim, olha, ia preso, o cara tinha vai que estar querer, junto. Tipo assim, olha, vamos fazer alguma coisa com ela pra poder afetar ele também. Exatamente. Tem muito disso, né? Exatamente. Infelizmente. E eu grávida do terceiro, eu tive que ir embora, eu não pude ficar. Aí passei um tempo fora. O tempo que ele passou no presídio, eu ia. Então já fui mulher de preso. Enfrentava toda aquela situação. Primeira vez que você tá falando isso? É. Assim em público, né? Sim, em público sim. Mas não tem nenhum problema pra você em Nenhum. dizer. Claro que eu acho que muitas mulheres que estão ouvindo agora foi uma tá se vida. identificando, né, com isso Exatamente. também. Com essa sua história. Passei um bom tempo Nossa, indo para presídio, Priscila, grávida. Não acredito que você fez, você se submeteu a isso. Que doideira. Era uma paixão, porque não era amor, né? Era uma paixão que eu tinha e eu achava ali Como que toda aquilo mulher ia melhorar. tipo assim, tá bom, eu acredito Ele que, vai olha, melhorar. vai mudar, né? Não mudou. Mas não tinha... Então ele saiu, o meu filho nasceu, eu tive que morar na casa um tempo da minha tia, morei um tempo na casa da mãe dele. A mãe dele me expulsou de casa, com o meu filho no braço, sem nada, sem ele nem beira. Não, os meus meninos já estavam com o pai. Assim que a minha mãe faleceu, como eu precisava trabalhar para ajudar os meus irmãos, que eram novos, eu tive que abrir mão dos meus filhos para o pai cuidar junto com a mãe dele. Mas você via eles mesmo assim? Via. Ah, sim. E dava uma força, né? Assim, nós entramos como um acordo, ele ia ajudar e eu ajudar. Aí teve um tempo que eu endoidei e sumi. Abandonei mesmo. Porque assim, eu não estava absorvendo a morte da minha mãe. Eu não estava conseguindo absorver. Então eu perdi a minha mãe, perdi os meus filhos. Você não. E ninguém tá preparado para isso. Ninguém quer, né? Perder os pais. Assim, ela era como se fosse um pai dentro da minha casa, né? E de repente aquilo ali desmoronou. A coluna da igreja, da casa, acabou desmoronando e eu fiquei assim, o que eu vou fazer agora? Porque eu não trabalhava. Entendi. Eu era a dona de casa que cuidava dos filhos dos irmãos, enquanto o pai dos meus filhos iam trabalhar e ela também ia trabalhar. Aí ali, perdi tudo. Ele foi embora. Aí conheceu esse outro. E aí conheci esse outro. Foi assim a parte da vida louca que eu tive. Não, e bem louca. Muito, É que aqui é só um resuminho do que aconteceu. Cheguei a morar na rua. A Netflix pode fazer uma série que vai ser, perfeito. uma série com uma temporada longa aí. Temporada longa. E vai chorar e rir ao mesmo com tempo. Certeza, e vai se edificar. Priscila, que doideira. E aí tive que morar na rua. Aí eu deixei o meu terceiro filho, ele era bebê na época. Entendi. Deixei na casa de uma pessoa que eu nem conhecia direito, pra não deixar ele na rua, junto comigo, porque falei, eu encaro a rua. Você contou tudo isso pros seus filhos? Contei. Você teve que explicar também, Sim. né? Porque imagina a cabeça deles porque em tudo isso. Porque a família em si, eu sempre compreendi o lado deles, né? A avó deles é muito maravilhosa, eu não tenho o que falar nem dela, nem da família. Porque se eles tiveram um tempo ali, ficaram um pouco revoltados comigo, porque eu abandonei as crianças, ok. Tá certo, que mãe que abandona o filho, né? Não é mãe. Sim. Eu não classifico isso como mãe. Mas é que você também não pensava em nada na hora. Você não, mas a avó deles foi muito assim, pé no chão, sabe? De compreender o que eu estava passando. Eu não tinha uma referência, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém. Então eu corri pro mundo. Então você já não tinha ninguém que falasse, Priscila, você tá errada, peraí, vamos arrumar isso aqui. Priscila, deixa esse cara, vai seguir tua vida, vai fazer outra coisa. Você não teve em nenhum momento esse apoio. Eu tive, assim, a minha tia, algumas vezes ela chegava a conversar comigo, mas assim, ela tinha a vida dela.
os filhos, os netos. Então, assim, não tinha como ela deixar, né, Sim. o meio familiar dela para cuidar da sobrinha. Não tinha como. Então, eu falei, vou seguir minha vida. Aí foi embora, Gente, sumi que no mundo. doideira. E aí, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito consciente, né? Eu tive algumas amizades ruins, entre aspas, né? Usava droga, roubava, fazia diversas coisas. Fazia, Eu nunca me acontecia. envolvi. Nunca me envolvi. Entendi. E Você tava ali, mas não tava ali, eu né? tinha, e essa turma, elas nunca deixavam me envolver. Ela não. Vamos Vocês meio que usar te uma droga? protegiam. Ela não. Te protegiam. Era assim. Ou mesmo que você quisesse Por um falar, não, tempo me Priscila, você abrigaram não. dentro do apartamento delas. Sabe assim, foram muito. A ajuda veio da onde a gente menos esperava. Porque as pessoas criticam tanto, né? Não que eu estou incentivando isso, mas eu tive essa sorte de estar ali com pessoas boas falou, para ó, mim. você não. Você não, porque você não acha que usa. nesse ponto eles enxergaram que você não tinha nada a ver? Então, Depois você parou pra pensar e falou assim, meu, acho que ali naquele ponto eu já era meio que crente e não sabia. Exatamente. Foi meio que isso. Porque eles olharam e falaram assim, ó, ela não, hein? Ou mesmo que você quisesse, Priscila, você não. me poupavam de muita coisa, né? Nossa, Se eu estava com uma necessidade de alguma coisa, elas iam, me traziam. Não sei de onde saía, se era ilícito ou lícito, mas eu não era da igreja, eu não conhecia, então eu estava ali inocente, eu recebia. Né? Outra Mas tava te sempre me ajudando, poupavam. fala, meu, tá bom, né? Me ajudando, Na hora você eu não tava ali pensa em nada, fala, pegando. tá me ajudando, sei lá de onde Eu vem, tava ali mas pegando. tá até ajudando. E aí eu recomecei a vida de novo. Eu comecei a trabalhar com a ajuda de uma prima minha, que E hoje aí ela é você minha deixou também advogada. esse cara. Deixei. Você conseguiu colocar um ponto Consegui. final nisso. Ele que acabou... é o mais difícil pra toda mulher hoje, né? Sim. Que, ai, mas gente, eu amo esse homem, eu não Fica consigo, preso. né? Mas não, olha, Quando- consegue sim, por favor. Consegue. Larga isso o mais Consegue, rápido sim. possível. Calma que ela vai deixar uma mensagem pra vocês também assim depois. Uma volta dele pro presídio, foi a terceira vez. Eu Tá, você falei... contou ali da primeira, mas teve outras. Teve duas. Teve mais duas. Eu segui as duas primeira e aí na terceira eu falei, Você falou, chega. não, chega, parou. E aí ele descobriu aonde eu... que na época, assim, né, era bem mais fácil descobrir endereço, tudo. Acabaram descobrindo meu telefone, pediram para mim ir lá, que ele estava muito doente, que eu precisava ir. E aí eu já estava conhecendo o pai da Giovana. Falei, vou lá, converso com ele e tal. Aí quando eu cheguei, ele veio, conversou comigo. Aí alguns, lá dentro, alguns presidiários me chamaram. Olha, ele não está bem de saúde, ele não está bem. E a gente precisa de uma autorização para colocar ele na enfermaria. Aí deixei bem claro, falei, não sou mais nada dele. Não tenho mais nada com ele. Eu só vim por conta do recado que me mandaram. E assim, eu estou seguindo a minha vida. Por que não trouxe? Meu filho não entra dentro do presídio. Nunca. O meu filho nunca entrou dentro do Ele estava presídio. doente no presídio. No presídio. Ah, entendi. E aí, ali, eu dei um ponto final. Não tenho mais nada com ele. Aí expliquei. Quando ele saiu, ele nunca foi ver meu filho. Eu sempre estou me virando sozinha. Eu tenho que trabalhar para sustentar. Não tenho família para me ajudar. Como muitas mães. Viu o que eu falei, gente? Exatamente. Vocês vão sempre se identificando com as coisas aqui. Exatamente. Ela não veio aqui em vão. Sempre se identificando com as coisas. Então você também teve isso. Falou, Tive. olha, como toda mulher, eu vou ter que seguir com meu E aí filho eu sozinha. tirei aquilo ali de linha, de mim. E segui a minha Conseguiu vida. um ponto final. Segui Mas a ele minha também vida. não foi daqueles que, olha, eu não tô aceitando o fim do Não, relacionamento. não. Ele entendeu de que, putz, agora realmente, olha o que eu fiz pra essa mulher, que inclusive foi tão bacana comigo, porque, olha, se submeteu a tudo Exatamente. isso. Ele chegou até a reconhecer isso, mais ou menos? Ele Você chegou a sentiu falar, isso ou não? você já tá com alguém, você tá namorando? Eu falei, estou conhecendo. Porque eu tenho que seguir minha vida, eu tô na rua. Claro. Eu tô na liberdade, eu não tô mais presa, né? E aí, É, falou, que "Não, realmente tudo você bem." estava presa junto com ele. Você estava presa nele sim. e ele preso em outra Porque coisa, a partir do né? momento que a pessoa se submete a isso, a pessoa tá presa junto com Claro que tá. o detento, né? Sim, Então sim. ali eu me libertei, falei, não tô mais, não tenho mais nada, e acabou. E ele aceitou. Aceitou numa Ufa, boa. menos mal, né? Pior é ser daqueles que ficaram te Exatamente. perseguindo, enchendo o saco, né? Exatamente. Aí segui a vida, conheci o pai da Giovana e começamos a se relacionar. Tive ela, com 4 anos fomos para a igreja. E um dia eu trabalhando nesses eventos que eu faço, foi num dia de ceia. Eu tenho contato ainda com as meninas que eu conheço, né? Que é tudo do centro da cidade. As meninas falaram, olha, ele está circulando por aqui. Ele está solto, ele está circulando por aqui. Aí eu pensei, falei, Senhor, não deixa eu encontrar com ele, né? Tá muito acabado, elas me relatavam. E eu indo pro ponto de ônibus, ele estava no ponto de ônibus. Nossa. Falei, bom, não tenho como correr. Aí falei, chamei o nome dele, né? Ele me olhou, ele falou, Priscila, é eu, vamos conversar. Já estava até com a roupa de ir pra igreja. Aí sentamos tava ali na São João. Sentamos ali embaixo do elevado, na rua, sentado. Começamos a conversar, ele falou, olha, eu pedi muito para Deus, para que antes de eu morrer, eu te encontrasse de novo, para te agradecer tudo que você fez por mim.
Esse era o meu único pedido, porque ele sofreu um acidente, ficou muito tempo internado e ele achou que ele ia morrer. E aí teve essa oportunidade, encontrei com ele, aí dei um abraço nele, ofereci ajuda, ele falou que não dava. Porque ele estava muito envolvido, já era crack, e ele não conseguia. Ele chegou a esse ponto. Chegou ao ponto do crack. Mas Virou também morador de quando ele rua. saiu da prisão, ele não tinha Ele foi pra pra onde rua. ir, Ele ficou na rua. Entendi. Aí ele virou morador de rua. Caramba! E dali até hoje, o Wellington, nunca mais eu vi ele. Você teve o contato, nem Nunca sabe mais. se tá vivo ou não. Não. A última notícia que a gente teve, ele foi para Sorocaba, um acidente de novo, estava internado, Nossa. pediu para chamar a família, mas não foram, e até hoje a gente não sabe mais se está vivo ou morto. Não faz Ele não ideia. apareceu mais nos lugares que ele ia, frequentava, nunca mais mesmo. Priscila, mas que doideira. Nossa, eu Loucura. imagino para você também explicar para o filho isso, Sim. né? Que sabe hoje dessa história. Sabe, Mas você sempre contei. entendeu, mas hoje você sente a cabeça dele como que fica? Você olha pro seu filho e fala, caramba, ainda bem que ele não seguiu esse passo. Ah, sim. Você olha e fala, meu, ainda bem que ele soube de tudo isso e refez a vida dele de, olha, comigo isso De não vai uma outra acontecer. forma. Eu não vou levar essa coisa, como muita gente fala, né? Sim. Ai, a família, aquela coisa hereditária, olha, mas comigo não. Na minha família foi a mesma coisa. Eu olhei a situação do meu pai Sim. e eu falei, olha, comigo não. Eu falei, se a minha família quiser beber, todo mundo fizer nessa vibe aí. Você vai no falei, inverso, vocês, né? mas eu não. Falei, comigo não. O meu menino é Porque assim. eu tenho certeza que se eu fosse fazer isso, ia ser o mesmo destino, o mesmo caminho. Exatamente. Então eu olhei bem, falei, cara, meu pai morreu assim, outras pessoas da minha família com problema com álcool. Falei, eu? Fora. Falei, comigo não. Falei, os outros podem ficar do jeito que eles quiserem, mas Meu eu menino não. foi a mesma coisa. Hoje ele, assim, ele é uma bênção. Ele está desviado da igreja, mas eu sei que o Senhor vai completar a obra na vida dele, mas ele é excelente. Não posso... Assim, eu É aquele que tem um olho bonito? É, do olho claro. É aquele que tem um olho bonito? É até suspeito de eu falar dos meus filhos, né? Porque, assim, Imagino. são trabalhadores. Eu Ele, imagino. por ele ter tido essa história, né, com o pai dessa forma, não teve o pai presente, né? O pai da Giovana participou um pouco da vida dele, ajudou a cuidar, ajudou a criar. Mas a maior criação foi da minha tia. Eu passei um tempo com ele. Essa tia também da história aí toda. Ela é você da minha, falou. é ela mesma. Caramba, Ela me ajudou muito com ele, eu muito. imagino. No entanto, que até hoje ele chama ela de E vó. essa sua tia é irmã da sua mãe? Ela é cunhada da minha avó. Ah, entendi. Cunhada da minha avó, por Entendi. parte de mãe. Mas, assim, é uma tia por excelência. É uma mãe. Caramba. Ela tentou abraçar muito a causa, mas como ela tinha a família dela, a gente sempre foi muito compreensivo com ela. Mas precisava de um socorro, tia. Que aí depois ela foi dando abertura pra gente. A gente foi procurando ela, quando ela podia. Depois que o Lucas nasceu, nossa, era ali. A tete a tete. Se eu precisasse, deixa ele aqui. Vai trabalhar, deixa ele aqui. E até hoje ele chama ela de vó. Ai, A que convivência é muito sensacional. maravilhosa. Ela cuida demais. Se ele E tem contato some. com a família do pai dele também? Não. Ou Com a família Também do pai, não. Que eles também não... Não liga. Nem aí. A mãe, a avó, por parte de pai, quando eu fui embora, que ela me mandou embora de casa, o filho dela furtou as coisas dela, ela chamou a viatura. Na época era a Rota. Aí eles pediram para mim sair de lá, porque a casa era dela. E tinha um dinheiro que eu vendia uma parte da minha casa aqui para comprar um apartamento lá perto, né? Que ela mora em Itaquera. Eu ia comprar em Guaianazes. Ela gastou todo o meu dinheiro e mandou eu embora com meu filho. Ela falou: você vai, cuida do seu filho que eu cuido do meu. E como eu estava muito fragilizada, eu não tive assim, sabe? Porque eu era meia doida, podia ter quebrado a cara dela. Eu falei, mas, Sim, sim. ai, deixa Porque pra no lá. fundo a gente tem isso, não adianta. A gente Exatamente. quando é uma injustiça, a gente não tem A gente como quer fazer a não justiça com as pensar, próprias fala assim, mãos, não tem então como, a né? gente quer, né? Mas tem eu que controlar. preferi o outro lado. Falei, eu vou seguir a minha vida vou e eu seguir. sei que Deus vai fazer alguma coisa comigo. Vai me Eu não honrar, conhecia né? o Senhor, mas eu sabia que Deus ia fazer algo comigo, né? Até que o dia ele me chamou e tá aí. Eu nunca precisei, ela nunca me deu nada, nunca me ajudou com nada. Apesar dela falar para as pessoas que ela me ajudava, pagava pensão, nunca. Ela nunca deu uma agulha. Ela viu o neto dela a última vez com 2, 3 meses, depois ela veio ver ele com 15. Ele quebrou a perna e como ela é da família do meu primeiro marido, né, meus filhos são todos parentes, ela chegou na casa da tia, que é a avó do meu filho, minha sogra, e pediu para ver ele. Ela falou, olha, eu vou conversar com a Priscila, eu já estava cristã, graças a Deus, né, o Senhor já tinha me chamado. Já tinha Me chamado, né? Deixa eu pegar essa daqui, senão não vai dar coisa muito certa, né? Já tá na hora de trazer ela para mim. E aí eu falei para ele, vai, conhece ela, seja respeitoso com ela, como você é. Eu não preciso dar instrução, porque a educação não é você falar ali na hora para a pessoa exercer no momento. Ela vai exercer naturalmente.
Ele foi, tratou ela com muito respeito, mas ele falou, eu não quero mais ver ela. Aí nunca mais. Nunca mais. E foi é o primeiro neto dela. Ela não se importou. Não se importou. Tinha um poder aquisitivo muito bom para ajudar, mas Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Graças a Deus, nunca não precisei. Eu tenho a minha consciência limpa, ajudei o filho dela até onde eu pude. Larguei de mão porque eu também não ia ficar presa pro resto da minha vida. Lógico, tá certo. Né? Tá certo. E fui cuidar do meu filho, como tá aí. Caramba. Hoje ele trabalha, tem a vida dele, tá casado, tem a esposa dele, os dois trabalham, vão lutando Mas aí. então não é vó. Graças a Deus, não. Ainda não. Acho muito novo. Ainda é muito novo. Não, claro. não sei, tô dizendo porque vai ter, né? Pode acontecer. Muito mas novo. Ainda não é vó. Calma, hein, garoto? Dá uma segurada. Dá uma segurada. Mas a nossa produção trouxe a avó do menino aqui hoje pra pedir perdão. Pode entrar. Tipo aqueles programas sensacionalistas, né? Ela trouxe ela aqui hoje. Não tô brincando, gente. Era só pra poder descontrair. Queria aqueles programas, faz isso, né? Programas sensacionalistas. A gente trouxe ela aqui hoje, a produção trouxe ela aqui hoje. Priscila, que história, né? Cara, que doideira, gente. Que história muito louca. Mas a Priscila, nos dias de hoje, como que você se enxerga hoje? Fala, meu, que bom que tudo isso aconteceu. Que eu levo como uma experiência. É meio que isso também. Olha, talvez se eu não tivesse passado por isso, eu tava do mesmo jeito que eu tava antes. Não teria ter uma história. Você também sente e hoje isso? A gente vê que muitas pessoas passam por isso também, né? Sim. Você conta, como a gente está fazendo aqui hoje, para outras pessoas superarem isso. Exatamente. Né? Se chega algum problema para mim, eu consigo dar o meu testemunho, né? Tanto lá atrás como de agora, porque eu passei várias situações e o Senhor, ele sempre esteve comigo. Em todo o tempo eu vejo, né? Entendi. E eu vou abrir algo aqui para vocês que... Inédito. Mas você fala se você quiser, não tem problema, tá? Só para completar. Se você achar que, olha, aqui vai ajudar o testemunho, gente, com certeza. Porque a intenção do programa, claro, com certeza é sempre essa. Todos que passam por aqui, é sempre... E eu recebo inúmeras mensagens, Priscila. É que eu sou daqueles que eu não fico postando, eu não falo. Mas sempre tem alguém que fala assim, meu, você falou com tal pessoa, olha, nem sabia quem era, eu ouvi, isso aconteceu comigo. Isso é muito bom. Eu consegui procurar uma ajuda, assim. Sempre tem alguém que fala alguma coisa. Mas faz essa exclusividade aí. Eu tive muito tempo ao lado da esposa do pastor da igreja e ela também foi acometida de câncer, né? Nossa, eu sofri demais porque eu pensei, meu Deus do céu, falei, meu Deus do céu, eu vou perder mais uma. Era minha mãe na fé, me ajudou muito. Estava sempre ali lado a lado com ela. Ela me ajudou na questão de trabalho, dentro do ministério também. Eu fiquei 1 ano só como regente, no banco. E depois entrei como regente, eu fiquei 9 anos como dirigente do Círculo de Oração. Esse ano, né, findou 2024, acabou findando. E depois que ela veio a falecer, eu fiquei muito doente. Por conta, assim, eu não estava entendendo por que ela foi embora. Igual da minha mãe, ninguém também entendeu. Aquele surto, eu falei, meu hoje, Deus. Né, a gente não entendeu isso. Falei, meu Deus, fiquei sem meu braço agora, né? Porque ela me ajudava demais, assim... As minhas dúvidas, porque eu era um bebezinho dentro da igreja. Espiritualmente. Né? Para o povo entender, não foi financeiro. Não, foi espiritualmente. De que, olha, Priscila, uma mulher é assim, uma mulher cristã se comporta assim. Que eu sei que a missionária Eliana era bem assim mesmo. Ela era de... Ela fazia as mulheres. Ela fazia as mulheres isso. Ali, as mulheres cristãs. Isso. Como é o dever, o comportamento. Olha, aconteceu essa situação, como você agir dentro de casa, Exatamente. Eu aprendi muito com ela, muito. Eu imagino. E aí ela veio a falecer, eu comecei a ficar muito doente. A ponto de tomar medicação, né? Tive crises de ansiedade, fiquei muito doente. Hoje, graças a Deus, estou bem recuperada, estou bem, né? Mas foi um período assim, acho que 1 ano mais ou menos, muito difícil. Eu imagino. E aí, pós-pandemia. Quando qualquer pessoa próxima, infelizmente, vem a falecer, né? Pós-pandemia. Aquela prisão dentro de casa, né? Foi assim a gente vai do 100 para 0, chegamos assim, né? E depois, agora, tem 1 ano atrás, o pai da Giovana foi embora. Então, hoje eu sou uma mãe solo, a qual eu cuido da minha casa, né? Eu tenho meus deveres na igreja, eu sou uma diaconisa, pela misericórdia de Deus. Então, eu tenho meus deveres na igreja, tenho a minha casa para cuidar, tenho a Giovana para cuidar, né? Mas, para honra e glória do Senhor, tá indo tudo muito bem. Né? Tô, assim, seguindo, não senti nenhuma dificuldade, porque eu já fui mãe solo lá atrás, né? Então, a experiência lá de trás me fortaleceu no dia de hoje, como fortalece muitas mães no dia de hoje. Então, assim, não há impedimento, não há o que desanimar, não há o que olhar para trás, né? Se a gente olhar para o alvo, a gente tiver um foco que é o Senhor, Ele conduz a nossa vida. Eu nunca passei necessidade. Ele me deixou assim, com uma mão na frente e outra atrás.
Deus sempre supriu, né? Sem as contas, tinha as contas para pagar em casa, tinha comida, tudo. Não deixou-me nada. Ele só pegou as coisas dele e foi embora. E eu comecei do zero. E o Senhor falou para mim, você não vai trabalhar. Falei, Jesus, e agora? Como assim, né? Como que eu vou fazer? Eu não tenho um benefício aí de Claro. assistência continuada para criança, que é o BCP. Só que o da Giovana estava bloqueado, 2 anos. Aí, mais uma vez, a minha prima, né? Nossa, agradeço muito ela, a doutora Lilian Fernanda, são o doutor Fernandes, que é o esposo também dela, Alexandro. Eles pegaram essa causa para me ajudar e depois de 2 anos e 7 meses, acabou saindo o benefício dela. Mas assim, foi pela fé. O Senhor falou, não vai trabalhar. Eu falei, não vou trabalhar. Que quer dizer que Tá na toda hora de eu mãe tem obedecer. esse benefício. Sim. Toda mãe tem direito a esse benefício. Exatamente. Para quem tem o filho autista ou Autista, que com seja. qualquer tipo de deficiência, Entendi. contanto que Cadeirante e entre tal. nas regras que o INSS propõe. Entendi, Né? Acho que é uma entendi. terça parte do salário. Eu sei que é um terço, um sétimo, sei lá. Mas tem uma porcentagem ali, né? Nossa, Então, poderia ser que teria que ser uma coisa muito mais, né? Porque Exatamente. você tem um gasto, a gente vê que Muito. o governo devia fazer alguma coisa Tem a muito mais, gasto. que meu remédio, não sei o quê, não dá. Eu tô te dando aqui, sei lá, uns R$700. É. Mas gente, não dá pra quase hoje ela nada. precisa de uma dieta. Então, Porque ela engordou muito por conta da pandemia. A gente não consegue fazer essa dieta regrada totalmente, porque é muito gasto. Sim, O sim. custo de vida está muito caro. Mas eu vou fazendo o que posso. E assim, o Senhor tem abençoado. Que coisa. Eu tenho vivido assim um sobrenatural de algo que eu nunca todo vivi na minha dia vida. Você lembra daquele cara que falou quando ela estava grávida? Todo dia. E eu Que ela agradeço foi a Deus. diferente. E hoje ela ficou como a tua ajudadora, né? Sim. Porque olha, A vamos minha supor que não amiga- tivesse a Giovana, você tivesse com o seu ex-marido e aí ele fosse embora. Você ia fazer como também? Poxa, Nossa, eu não era tenho mais loucura. Um filho que tá aqui em casa para me distrair, para Exatamente. conversar. E o amor do síndrome É de Down é diferente. completamente diferente. Ela sente quando você não tá bem, quando não tá legal. Sente. Eu imagino como deve ser o seu dia a dia com ela. É que uma, é pra lá de especial. é uma né? conexão muito grande. Eu imagino. Já tem os momentos de tristeza, assim, não, porque foi embora, me abandonou, não. Eu sou muito, assim, ciente, não, foi algo, assim, que ele me traiu, eu não Sim. aceito a traição, eu não consigo, Sim. né? Se Deus colocasse lá na Bíblia, precisa perdoar, senão vai pro inferno, eu ia ter que ir pro inferno, porque eu não consigo. Imagino. A traição, né, pra mim é E um outra, algo mas assim... isso é uma coisa do ser humano, ô, Priscila. Exatamente. E todo mundo não vai... Tem gente que não vai conseguir perdoar. com Entendeu? certeza. A gente vê aqui também na palavra... Não, assim, a diz o gente pode seguinte, perdoar. Se possível você ter paz com tudo. Porque se possível que vai ter gente, você não vai ter paz. Mas E a também gente tem até que não vai te deixar em perdoa. paz. Mas eu digo assim na questão, perdoar e conviver. Sim. Eu não conseguiria mais sim. conviver com ele. Mas se um dia Ou ele vier pode pedir até perdão, perdoar, com mas certeza. olha, valeu. Cada um no na seu sua. canto. Tá E a bom, gente eu vive a nossa consegui, vida. mas tá bom, vai. vamos Exatamente. Então, eu não tenho falta disso. Porque o Senhor tem suprido tudo que eu preciso. Né? Eu tinha falta do trabalho, fiquei muito triste, porque eu trabalhei muito tempo num lugar e eu precisei falar, não vou vir mais. Nossa, mas porque não dá Olha, para não explicar. dá. O Senhor falou que não é mais para mim trabalhar. Porque ele Vão tem um chamar você- vão propósito chamar você de comigo. louca. Fala, Mas "Olha, tá que louca. né? Tá louca, o que ela tá fazendo? A mãe que ela tá tá solteira, fazendo? né? A mãe tá divorciada com Uma uma criança criança especial, fazer isso. sem o benefício dela. Como assim não vai trabalhar? Não Doideira. fui. Falei, não, vou obedecer ao Senhor. E é tudo. A obediência dentro da palavra do Senhor é tudo. Ele não deixa faltar, ele cuida em todo tempo. Então, assim, eu não tenho falta de nada. Eu me sinto bem mais, assim, mulher, mãe, né, uma mulher cristã, porque hoje eu estou me atirando mais nas coisas do Senhor. Hoje eu tenho muito mais tempo. Eu tenho ela, que é lado a lado comigo. Né? Eu estou ali estudando, ela vem com a Bíblia, ela não sabe ler. Mas ela o que você está lendo aí? Aí eu já ela é assim, né? Ela é bem delicadinha. O que você está lendo aí? Abro a Bíblia, mostro. Você vai explicando. Sim, mostro pra ela, eu tô E nesse lendo caso tal. que ela não sabe ler, você inventa a coisa de uma outra forma para ela entender. A gente vai lendo como está na escritura. Entendi. Porque o QI dela grava. Entendi. Porque da forma que as Ou também professoras você pode na até igreja. mostrar em figuras, desenho, qualquer Sim. coisa assim. Você tem que inventar alguma coisa para que ela possa O absorver lúdico, aquilo, né? o desenho no lúdico é Entendi. bem melhor para ela absorver. No entanto que assim, toda vez que ela tem aula, ela tem um caderno da igreja. Aí as Entendi. meninas, as professoras fazem lá o lúdico, ela chega contando toda a história. E na hora de se apresentar lá na frente, Às vezes entende mais que os outros, né? exatamente, na hora de, olha, o ensaio. Ela louva, ela ama louvar. Ela ama louvar. Ela pode estar ouvindo, mas ela não ensaia, de abrir a boca ali na hora do ensaio. Mas na hora que é para louvar, ela louva igualzinho E o sabe grupo. tudo. E ela vai. Gente, que isso. Então ela é bem assim Eu achei evoluída. muito legal que a Assembleia de Deus Monte Alegre tem essa coisa da inclusão, Sim, começou a ter essa coisa da é inclusão. ótimo. Que o dia que eu estava lá que fui fazer as fotos,
ela cantou daquele jeito, cara, e foi surreal. Gente, até eu chorei, Sozinha. todo mundo chorou, foi uma coisa muito louca. Porque a gente que é fotógrafo tá percebendo tudo, tá? Eu tô, Tá ali, eu tô observando. ali também sentindo tudo, mas eu também tô observando, eu tenho que registrar os momentos de todo mundo. E aí eu vi que eu falei, mano, tava todo mundo, porque eu senti que foi uma coisa, como a gente falou, Sim, verdadeira. Não foi uma Verdadeira. coisa completamente pura. Olha, a Priscila me deu uma sugestão de pauta uma vez, foi muito legal, do Natal, né? Que é aquele Natal que sempre as pessoas fazem de dar o presente para as crianças e tal. E eu achei que ela falou assim: minha amiga faz isso aí, olha, você vai gostar quando você for, mas ela não me falou o que era. Eu falei: tá bom, eu vou. Quando eu cheguei, eu vi que era só com crianças Especiais. com Down, autismo, cadeirante. E todos eles, Priscila, foi a maior experiência que eu tive na vida Maravilhoso. como repórter e tudo. Vai até me arrepio, dá vontade de chorar. Porque quando eu cheguei ali, eu aprendi tanta coisa. Eles são maravilhosos. Eu aprendi tanta coisa. Eles estavam ali, no mundo deles, entre eles. Eu falei, é por isso que eles não conseguem ficar com umas crianças, vamos se dizer, comum, né? Eles são crianças atípicas e as crianças são típicas. Eles não não conseguem. conseguem, porque eu falei, eles só conseguem viver no mundo deles com eles, que não tem maldade. Eles não fazem ideia do que tá rolando no mundo. Exatamente. Eu até falei pra você, eu falei, Priscila, hoje eu aprendi aqui que a Bíblia fala, ó, você tem que ser como uma criança. Eu falei, eu acho que é como essas crianças. Porque hoje as crianças são birrentas, xingam os pais, brigam, faz um monte de coisa. E Eu falei, eles eu são querer parecer com essa criança, eu não quero. Eu falei, eu quero parecer que nem a Giovana. Eu Eles quero são parecer com essas crianças diferentes. que não faz ideia do que tá acontecendo. Olha, a gente vive no nosso mundo que não importa o que tá acontecendo lá. E hoje eu Aí sou voluntária entendi. lá também. No Muito projeto Criança legal. Feliz. Sou Meu, voluntária que lá. projeto maravilhoso, É gente. muito maravilhoso. Sensacional. E ali eu falei, gente, mudou minha vida aquele negócio, que eu muito olhei bom. de uma forma completamente diferente. Eu já gosto disso. E quando eu vi, eu falei, não. Você aprende a amar mais ainda. Eu aprendi muito e teve uma experiência muito legal. Eu tava ali nesse coisa só com pessoas com Down, só autismo, só com aquelas crianças. E eu tava tirando umas fotos também, aproveitando, fazendo a minha matéria, mas eu tava tirando umas fotos. E aí, quando eu tirei foto, o menino ouviu o barulho do clique da câmera. E eles esse são menino assim. gritou. E foi uma coisa, eu fiquei assustado na hora. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer com esse menino aqui? Eu falei, ele vai ficar ouvindo, eu não podia tirar foto perto dele. E eu tentando tirar o som da câmera, até consegui depois fazer isso. E aí ele ouviu. Só que depois ele ficou curioso, Priscila. Olha. Aí ele vinha toda hora do meu lado e ficava assim, olhando a câmera, ficava em volta olhando. Aí eu falei, se eu apontar a câmera pra ele e apertar de novo, ele vai gritar de novo, ele vai ficar assustado. Então eu falei, tem que fazer alguma coisa, não sei o que eu vou fazer. E aí eu deixava ele pegar, com medo, mas eu deixei, vai que ele joga pro alto, não sei o quê. Mas ele começou a gostar. Olha. Aí eu falei, aperta aqui. Aí ele ficava olhando, ele apertou, tirou uma foto. Aí ele ouviu o barulho de novo, só que ele já não se assustou. E eu falei, olha, ele precisava de alguém para inserir ele nisso. Exatamente. Aí ele olhava no visor ali da assim. câmera, aí ele achou legal. Aí onde eu ia, ele ia atrás. Eu falei, gente, é com o meu produtor. Eu falei, ele é meu diretor de imagem, ele. Maravilhoso. Ele via atrás. Aí a mãe dele, eu falei pra ela, contei, que a mãe dele, eu acho que era uma das voluntárias que tava lá. Eu contei, ela falou assim, não, ele fica assim mesmo. Ela assim, você acredita que eu não consegui tirar uma foto com ele? Ela assim, eu não tenho muita foto dele, acho que eu nem tenho foto dele. Falei, vou tirar uma até a hora de eu ir embora, você vai ver só. Priscila, olha, que sensacional. Ele tava sentado quietinho, eu fiquei de longe, que eu consegui tirar o barulho da câmera. Na hora que ele olhou pra mim, ele tava olhando pra mim, mas a câmera tava aqui, ó. Eu fui e apertei e tirei uma foto top dele. Aí eu mandei pra mãe dele e tal, mandei lá pra a Selma, né? Mandei lá pra moça e mandei tudo. Aí ela viu. Não, eu mostrei com a câmera primeiro e depois ela viu a foto. Ai, que Quando legal. ela viu na câmera, ela falou assim, nossa, eu nem acredito. Ela começou a chorar. Ela ficou emocionada, ela falou assim, meu, eu não tenho registro dele. É muito difícil, né? E eu fui e tirei um registro dele, e ele todo feliz lá na foto. Olha, Então, os você tá Down entendendo? ama tirar foto. Não, aí eu percebi, mas não, a Giovana eles tava lá, a não, Giovana me reconheceu no dia. E ela Ali- tava lá com o pai dela. E eu não sabia de nada, eu estou sabendo agora que você está contando aqui. Exatamente. Eu não sabia Ali de a nada. gente já ela tava tava lá. separado já. Então, ela tava lá com o pai dela, pra mim tava tudo bem, eu não fico cuidando da vida dos outros, não sei de nada. E pra mim eu não sabia, tô sabendo disso agora. E aí, ela tava ali no mundo dela e eles no mundo deles, e eu entrei no mundo deles e achei muito bom. sensacional. É muito Depois eles bom, vinham muito tudo bom. atrás de mim, queriam pegar o microfone, e eu deixei. Pra eu não conhecer, né? Não fiquei com nenhum problema em deixar. Eu deixei pegar o microfone, depois o outro tirou a canopla, quis brincar, e eu deixei lá. E eles ficaram Olha lá que no mundo beleza. deles. E eu achei Isso sensacional. é introduzir a criança, né? Eu Porque se achei a gente fica sensacional. limitando demais, eles nunca. Exatamente. A curiosidade é normal, né? E Porque depois se ele eles não virou têm meu amigo. vivência. Você vê, ele, na hora ele tava com medo, me deixou com medo também, que eu falei, gente, o menino começou a gritar aqui. Depois- Ele ficou muito assustado. Oh. Depois ele mesmo começou a brincar de tirar foto. Olha aí.
Só que, claro, eu tinha tirado o som. Aí depois eu tirei a foto dele também, que é sem ele perceber. Pronto. Então, e depois ele começou a olhar pra câmera. Aí eu falei, o problema era eu apontar. Sim. Quando eu apontava pra mostrar era onde ele ficava assustado. Eu falei, mas sem ele perceber, dá. É. Eu falei, ele tá olhando pra mim, mas a câmera tá estratégia. aqui, ó. E eu tirando, ele nem percebeu. E a mãe ficou Estratégia feliz boa. que teve um registro do menino. Então foi uma É coisa muito bom, sensacional. muito bom Priscila, mesmo. muitíssimo obrigado. Obrigado você pelo convite. Meu, muitíssimo obrigado. Você trouxe esse bate-papo riquíssimo em informação. Maravilhoso. Gente, você Obrigada. que quer comer, tá no seu dia a dia aí, ó, parou aqui na frente do ponto de ônibus, não sabe o que fazer, tem aqui o Lacombe, Lacombe_SP. Esse é o Instagram, você pode seguir, pode saber de tudo que tá rolando aqui. Tem várias promoções, tem feijoada, tem tudo aqui, gente. Tem música ao vivo no final de semana pra você que curte, tem muita coisa legal aqui. Um dia qualquer nós vamos fazer um culto aqui também, viu? Opa! Agora eu vou inventar qualquer coisa aqui também no Lacombe. Será que pode ter outro tipo de música? Pode ter isso Com também. certeza. Então pode ter tudo aqui. E o programa do Barro também traz essa diversidade, traz tudo aqui pra você, sempre informação, sempre coisa boa, sempre com muita história, gente. Muitíssimo obrigado, Priscila. Obrigada a você. E é isso. Isso porque ela tava nervosa, hein? Falou que tava nervosa. Muito. E falou muito bem. Obrigada. Gostou? Ficou à vontade depois? À vontade, ótimo. É isso, que o meu programa é assim, não tem padrão, não tem frescura, não tem padrão Globo, não tem essas Não. bobeiras. Com a gente é a gente da gente, é isso. Valeu, gente, até a próxima.